10.000 razões porque eu sou católico. G.K. Chesterton começou sua carreira de escritor defendendo a religião contra o ateísmo e o gnosticismo de seu tempo. Ele defendeu que a dúvida não leva-nos a nada, que a religião alegra-nos com as coisas que importam, enquanto que as novas filosofias nos entristecem com as coisas que não importam. Logo, ele não estava defendendo apenas a religião em geral, mas o cristianismo, como oposto às demais religiões e irreligiões. Ele defendeu que a crença dos apóstolos era a fonte da maior sanidade no mundo. Outras religiões não apenas não oferecem a força, o conforto e o sentido do cristianismo, elas não oferecem a impetuosa alegria de Cristo. O cristianismo, ele disse, mesmo quando se diluiu, é quente o bastante para ferver toda a sociedade moderna em trapos. Mas Chesterton notou que a maior parte da sociedade moderna era conduzida por um cristianismo liberalizado e protestantizado, que tem se afastado de suas origens. Por fim, Chesterton retornou a estas origens e tornou-se um católico romano e terminou defendendo a Igreja Católica contra o mundo inteiro. Ele chamou a sua conversão de o evento-chave de sua vida. E ainda, quando defendia a Igreja, ele não falava de sua experiência pessoal, porque ele sentia que isso faria a fé parecer muito pequena. Ele declarou que ela era a verdade universal, e então ele quis defendê-la como tal, falando nos universais, mostrando como era verdadeiro para todos, e não apenas para si mesmo. Mas explicar por que a verdade era verdadeira é uma tarefa imensa, porque significa falar sobre tudo, mas assim que deve ser. Como diz Chesterton, um homem não está de fato convencido de uma teoria filosófica quando ele descobre algo que a prova. Ele apenas está convencido de fato quando descobre que tudo a prova. Ainda assim, isso não a faz mais fácil de explicar ou defender. A dificuldade de explicar por que eu sou católico é que há 10.000 razões, todas se reduzindo a uma única, que o catolicismo é verdadeiro. Eu poderia escrever 10.000 frases separadas cada uma, iniciando com as palavras: a Igreja Católica é a única que... Como, por exemplo, a Igreja Católica é a única onde o superior não pode ser superior, no sentido de transcendente. 10.000 motivos, como ele diz, e começa com este. A Igreja é a única onde o superior não pode ser superior, no sentido de dominante. Certo, o que ela significa é isto. A Igreja é a nossa mais alta natureza no mundo. É, de fato, melhor que qualquer coisa no mundo. É celestial. Ela informa todos os outros tipos de conhecimento. Dá uma perspectiva eterna para todas as outras disciplinas. Ela detém das chaves. Ela concede bênção sobre tudo e sobre todos. Sobre bebês quando são batizados, sobre homens e mulheres quando são casados, sobre os mortos quando são enterrados. Somente algo superior pode conceder uma bênção, mas a Igreja nunca pode agir com superioridade, agir com arrogância. Ela nunca pode inflar a si mesma e olhar com desdém para o resto do mundo. Pelo contrário, a Igreja, como Cristo, rebaixa-se a si mesma para o restante do mundo. Ela serve aos pobres, elevando-os como reis. A Igreja busca pelos excluídos que foram enxotados por todos os outros. A Igreja cuida das coisas pequenas, as mais fracas. Ela traz conhecimento e educação da forma que a luz foi introduzida na escuridão, mas ao mesmo tempo ela traz caridade, humildade e sacrifício para um mundo que está odioso e egoísta. Embora a Igreja seja a maior coisa no mundo, ela deve agir como a menor. E isto foi o que Jesus quis dizer com: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O maior dentre vós deve ser o vosso servo. Vamos ouvir outra das 10.000 razões. A Igreja Católica é a única que realmente impede um pecado de ser um segredo. Essa também é uma boa razão. A Igreja é a única no mundo que chama o pecado do que ele é: pecado. Ela não dá uma explicação ao pecado, ou dispensa ele, ou o nega. Ela encara o pecado. Ela nos demanda admitir os nossos pecados para que possamos confessá-los. E se nós não o confessamos, ele nos destrói. Se guardamos o pecado como um segredo, ele continua sua ação mortal na escuridão. Se não confessamos nossos pecados pessoais, distanciaremos-nos mais e mais de Deus, até o negarmos completamente.
Quando racionalizamos o nosso comportamento, quando justificamos nossas culpas, nós de fato trocamos Deus por nós mesmos. Livramos-nos das leis de Deus e as trocamos pelas nossas. Mas voltando-nos e diante de Deus novamente, pela confissão de nossos pecados, reconhecendo nossas faltas, contando nossos segredos ao nosso confessor, entramos de volta em comunhão com o nosso Criador. E o que é verdadeiro para o indivíduo é verdadeiro para toda a sociedade. Quando toda a sociedade renuncia ao seu pecado, quando ela tenta, por exemplo, declarar que o comportamento homossexual ou o abate de bebês não nascidos ou o abandono do pobre é perfeitamente aceitável, então toda a sociedade destrói a si mesma. Ela afunda na escuridão e eventualmente desaparece. Chesterton diz que um povo como um todo tem uma alma, assim como a tem um indivíduo, e o povo como um todo pode se arrepender como pode o indivíduo. Como católicos, devemos ser a consciência de uma sociedade que se afastou de Deus. Devemos ser aquela voz que segue dizendo ao mundo para voltar e confessar seus pecados. Como o profeta Isaías diz: busque o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Então, já citamos 2 razões. Ainda faltam algumas milhares pela frente. A Igreja Católica é a única que liberta o homem da escravidão degradante de ser um filho de seu tempo. A via de Cristo e a via do mundo são diametralmente opostas. Quando seguimos a Cristo, estaremos indo contra a via do mundo. Para Chesterton, isto é libertador. Ser apanhado na via do mundo é ser um escravo dos caprichos, da moda, das ideias do momento que sempre caem, sempre falham e sempre abandonam-nos. A Igreja não está sobrecarregada pela moda, e a moda é um fardo, é uma fera, é insaciável, está sempre mudando, nunca está satisfeita. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ser um filho dos tempos é, como diz Chesterton, degradante, mas transcender os tempos é extasiante. É um ato de dignidade desafiar os caprichos. Como Chesterton diz, algo morto pode seguir com a corrente, mas somente algo vivo pode ir contra ela. A Igreja Católica é a única que fala como ela fosse a verdade, como se ela fosse uma verdadeira mensageira, recusando-se a adulterar a verdadeira mensagem. Isto é muito importante. 2 das muitas coisas que o mundo não compreende sobre a Igreja é que ela fala sua mensagem com autoridade e que ela não pode adulterar a sua mensagem, não pode mudar a verdade, pode apenas tentar transmitir a verdade. É por isto que o Papa Paulo VI não podia publicar uma encíclica aprovando os anticoncepcionais. Ele podia apenas defender a verdade que foi passada a ele pela autoridade da Igreja, autorizada pelo autor da vida em pessoa. É por isso que um Papa não pode, de repente, ordenar mulheres a sacerdote. Ele não tem autoridade para o fazer. Há uma ordem sagrada para as coisas. O sacerdócio tem um significado específico e ninguém na Igreja pode simplesmente mudar o sentido segundo suas preferências. O Papa se arrisca a ser impopular com todo mundo, incluindo até muitos católicos, sempre que faz um pronunciamento. Estas pessoas frequentemente não querem ouvir a verdade, mas quando o Papa faz um pronunciamento, ele não está dizendo nada novo. Ele apenas tenta esclarecer as verdades que são muito antigas. Não há novas verdades, apenas a verdade que torna tudo novo. A Igreja Católica é o único tipo de cristianismo que de fato contém todos os tipos de homens, mesmo o homem respeitável. Um típico paradoxo chestertoniano, algo contrário ao que poderíamos esperar. Mas pense nisso, a maioria das religiões apelam ao pobre e ao humilde, ao homem comum. Isto porque a religião é algo natural aos seres humanos normais. Nossas almas anseiam por Deus, assim como nossos corpos têm sede de água. Mas há uma minoria de pessoas, os sofisticados, os educados, os abastados, pessoas que interessantemente são respeitáveis no mundo, que rejeitam a religião, que convenceram a si mesmos que a religião é meramente algo dos ignorantes e da plebe. Mas a Igreja Católica tem uma maneira de colocar até estes orgulhosos em seus joelhos. A Igreja sacia as necessidades do intelecto, sacia as necessidades dos sentidos, incluindo o senso artístico, sacia até mesmo as necessidades das pessoas que pensam que têm tudo. A Igreja Católica é o único lugar neste mundo onde o dinheiro não tem poder, onde a riqueza está exatamente oposta ao que é importante.
A Igreja apela a uma variedade incrivelmente ampla de pessoas, mesmo aquelas às quais a religião não tem apelo. Ela perpassa as classes, as fronteiras e até mesmo o tempo. Ela é tão universal quanto sugere o seu nome. Vamos ver outra razão. A Igreja Católica é o único grande esforço de mudar o mundo desde dentro, trabalhando com as vontades e não pelas leis. O que quer dizer é que está tentando mudar as pessoas apenas mudando suas mentes. Qualquer outra grande instituição tenta mudar o mundo de fora. Elas se fiam no poder, forçando diferentes mecanismos e ambientes e comportamentos nas pessoas. Há uma diferença entre poder e autoridade. A Igreja não age com poder, ela age com autoridade. Na verdade, as únicas vezes em que ela de fato falhou em sua missão foram quando ela tentou usar o poder. E nestes casos, a fraqueza da Igreja foi por ela ter cedido ao mundo e tentou usar seus instrumentos. Ela diminuiu sua própria autoridade, imitando os métodos mundanos do uso do poder. A autoridade está ligada ao autor, aquele que autoriza. Foi o próprio Cristo que deu autoridade aos seus apóstolos e a Pedro a rocha sobre a qual ele construiu a sua igreja. A autoridade é algo que escolhemos para reconhecer, para honrar e para obedecer. O poder é algo meramente coercitivo ou restritivo, algo que nos deixa sem escolha. Para Chesterton, uma das grandes doutrinas da fé católica é o livre-arbítrio, que ele chama de a estonteante liberdade da Igreja. Ela não força ninguém à verdade. Temos que fazer a escolha por nós mesmos e temos que fazer a escolha todos os dias. A Igreja Católica é a única instituição que alguma vez tentou criar uma maquinaria do perdão. A Igreja é a única que alguma vez tentou, por um sistema, buscar e solucionar crimes, não para vingá-los, mas para perdoá-los. Chesterton, o amante e escritor de histórias de detetive, aqui compara a Igreja a um detetive, um investigador que busca e soluciona crimes, não para vingá-los, mas para perdoá-los. Isto é exatamente o que o seu grande personagem Padre Brown faz com tanto charme e tão bem, história após história. Chesterton diz que a Igreja tem uma misericórdia impiedosa. A Igreja é uma implacável investigadora, caçando incansável e obstinadamente as almas, para salvá-las, ao invés de matá-las. E ele diz que o que dá à aventura uma tensão dramática ainda maior é que o mundo moderno amaldiçoa a Igreja por ela não salvar um mundo que se recusa em ser salvo. A Igreja Católica é a única que já fundou uma civilização sobre o primeiro amor, sobre uma visão romântica e singular do sexo. Nós temos o único esquema que acredita no cavalheirismo. Apenas nós servimos a São Jorge e São Valentim. Apenas nós, dentre as grandes religiões do mundo, temos um credo que interpreta misticamente estas coisas materiais. Apenas nós acreditamos na ressurreição da carne. Acabamos de falar sobre a Igreja tentar mudar o mundo a partir de seu interior. Mas também temos que admitir que a Igreja já mudou o mundo. Esquecemos-nos que a nossa civilização está baseada nos ensinamentos da Igreja, não apenas as suas leis, mas sua vida cotidiana. A visão superior do casamento e da família, o devido respeito ao corpo, o papel do cavalheirismo, são todos baseados nos sacramentos. E toda a nossa sociedade declina quando nos afastamos destas coisas bonitas e básicas. A Igreja Católica é a única instituição inteligente contínua que tem pensado sobre o pensar por 2000 anos. A sua experiência cobre quase todas as experiências e especialmente quase todos os erros. A Igreja se faz responsável por alertar o seu povo de todos os becos impedidos e ruas sem saída e estradas que levam à destruição. Ela defende dogmaticamente a humanidade de seus piores inimigos, daqueles monstros devoradores dos antigos erros. Não há outra mente corporativa no mundo que está de vigília para prevenir as mentes que estão erradas. O policial chega muito tarde quando ele tenta impedir os homens de agirem errado. O médico chega muito tarde, pois chega apenas para trancafiar o homem louco, não para divertir um homem são sobre como não se tornar louco. E todas as outras seitas e escolas são inadequadas para o propósito. Isto não é porque cada uma delas não pode conter uma verdade, mas precisamente porque cada uma delas contém uma verdade, e está contente de conter uma verdade. Nenhuma das demais, de fato, finge conter a verdade.
Nenhuma das demais que é realmente finge estar procurando em todas as direções de uma vez. A Igreja não está meramente armada contra as heresias do passado, ou mesmo as do presente, mas igualmente contra aquelas do futuro, que podem ser o exato oposto àquelas do presente. Dando continuidade às suas razões, eis outra exemplificação sua. A Igreja Católica é a única filosofia operando por princípios fundamentais e não por preconceitos em moda. Princípios fundamentais, ao final de tudo, seriam um lugar para começar. Chesterton é um grande defensor da fé, e um dos motivos é que ele é muito razoável. Ele sabe como usar a ferramenta da razão. Mas toda ferramenta tem os seus limites, especialmente na confusão intelectual de hoje, onde as pessoas estão incapazes de alcançar o conceito abstrato dos princípios fundamentais. Um princípio fundamental significa o ponto pelo qual o pensamento deve iniciar, já que ele deve começar de algum lugar. Um princípio fundamental é algo que não pode ser provado ou precisa ser provado, tanto por ele ser autoevidente ou aceito por quase todos. Em outras palavras, é algo como senso comum. Chesterton declara que a Igreja Católica é a única filosofia operando por princípios fundamentais. Por exemplo, poderíamos usar os princípios fundamentais para estabelecer a base de uma das doutrinas fundamentais da fé, que é a queda do homem. Podemos iniciar dizendo que é um princípio fundamental que o homem deseja felicidade. Quase todo mundo concorda com esta ideia. Assim, não temos que prová-la. Na verdade, qualquer um que negue que o homem deseja felicidade está fora de seu juízo. Se assumimos como princípio fundamental que o homem deseja felicidade, podemos seguir daí e examinar o curioso homem que falhou em atingi-la. E então, recorrendo à experiência e à razão, podemos mostrar a sabedoria da doutrina da queda, e então podemos continuar com as ideias subsequentes da redenção e da revelação. E podemos então considerar o registro desta revelação, o que foi dito e em que sentido deve ser tomado. Muito sistematicamente, podemos tomar o caso completo para a verdade da fé católica. A Igreja Católica é a única igreja que pode declarar ser a Igreja. A declaração mais inaceitável da Igreja Católica no mundo de hoje é a declaração da Igreja de ser a Igreja verdadeira. G.K. Chesterton é um dentre grandes escritores ecumênicos. É admirado por católicos, protestantes e até não cristãos, por causa de sua bondade, veracidade e por sua alegria inconquistável. Ele é bastante justo com outras crenças. Ele reconhece que muitas seitas protestantes tiveram seus próprios santos e profetas e proveram uma fé viva e inspiradora aos seus herdeiros. Mas cada uma destas seitas surgiram porque eles acreditavam que eles estavam certos e todos os demais errados. No fim, a sua afirmação superior teve de ser pesada contra a afirmação da Igreja Católica, a qual eles haviam se separado. E isto requer ainda mais fé, ou fanatismo, como diz Chesterton. Acreditar que uma pequena capela pode sustentar sua própria afirmação contra a Igreja Católica Universal. E, na verdade, a maioria das seitas protestantes que surgiram da afirmação de que eles estavam certos e os demais errados, recuaram gradualmente à posição de que ninguém está completamente certo, e todos estão provavelmente um pouco errados. E isto levou à posição ocupada pela filosofia moderna, que todos estão igualmente errados. A ascensão do protestantismo conduziu diretamente à queda do protestantismo. A Igreja Católica é a única prática que não apenas está certa, mas certa quando tudo mais está errado. Isto é uma grande afirmação de fato. Mas a Igreja Católica traz-nos a honestidade do confessionário, quando o resto do mundo acalma a si próprio com as mentiras da psicologia. A Igreja sustenta a humildade, quando o resto do mundo prega o orgulho. A Igreja traz a caridade sacrificial para socorrer o sofrimento humano, quando o resto do mundo quer o utilitarismo brutal. A Igreja ensina o livre-arbítrio e a responsabilidade, quando o resto do mundo tropeça para dentro do determinismo e da irresponsabilidade. A Igreja mantém uma doutrina bem definida, quando o resto do mundo quer um sentimentalismo vago e sem sentido. A Igreja valoriza o passado, quando o resto do mundo quer esquecê-lo.
Mas a Igreja é também realista quanto ao futuro, como os 4 novíssimos: a morte, o julgamento, o céu e o inferno, quando o resto do mundo fala apenas em progresso e utopia, e a Igreja abraça a vida em meio a uma cultura de morte. Não teremos tempo para discutir todas as 10.000 razões pelas quais alguém deve ser católico, mas nós fomos muito bem, falamos de 12, e todas conduzindo ao mesmo motivo de que o catolicismo é verdadeiro. Depois de sua conversão, Chesterton nunca perdeu uma missa dominical ou um dia santo de guarda. Uma manhã de domingo, enquanto lutava para se preparar para ir à missa, ele disse que apenas uma religião que era verdadeira podia tirá-lo da cama de manhã tão cedo.